Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Nós estamos iniciando um novo trimestre que vamos estudar sobre o governo divino em mãos humanas, estudo sobre o primeiro e segundo livro de Samuel, e hoje vamos aprender sobre a primeira lição que fala conhecendo os dois livros de Samuel. Nessa primeira lição, nós vamos ter uma ideia introdutória sobre os dois livros. O que é o livro de Samuel, e primeiro e segundo, por quem foi escrito, como que ele chegou até nós, qual o seu conteúdo e coisas assim que são muito importantes. O livro de Samuel, na obra original, no que está na Bíblia hebraica, é um livro só. O primeiro e segundo livro de Samuel é um livro só. Como também o primeiro e segundo livro dos Reis e primeiro e segundo livro das Crônicas. Trata-se de uma obra única. Então, Samuel foi escrito como um único livro e, muito possivelmente, o autor de boa parte desse livro é o próprio Samuel. Há uma ideia de que ele teria sido escrito depois, mas nós vemos que a narrativa do próprio livro fala sobre coisas que são daquela mesma época, e é bem possível que boa parte do livro sido escrito por Samuel. Claro que após a morte de Samuel, outras pessoas deram continuidade a esse texto. Quando que o livro de Samuel foi escrito ou que tempo ele narra, ele vai abordar basicamente o período do final do tempo dos juízes e início do reinado, indo do período de Samuel como último juiz, o reinado de Saul e o reinado de Davi até o reinado de Salomão, no primeiro livro de Samuel, prosseguindo no reino dividido Israel e Judá no segundo livro de Samuel. Então nós temos aí um período que vai mais ou menos do ano 1100 a.C. até o ano 1070 a.C. Então vamos pensar que os dois livros de Samuel vão cobrir um período de mais ou menos 130 anos da história de Israel e vai ser extremamente importante para nós entendermos como foi estabelecida a monarquia, a teocracia em Israel e como que Deus liderou o seu povo, indo do período dos juízes até estabelecer o reinado em Israel. É importante nós verificarmos nessa primeira lição que o livro de Juízes termina dizendo que a coisa não estava muito bem e que cada um fazia o que vinha ao seu coração, conforme o seu caminho. Ou seja, na verdade, os juízes de Israel, nenhum deles, à exceção de Samuel, foi um líder nacional. Cada juiz ele atuou junto à sua tribo. Por isso que você vai ver, por exemplo, Sansão, que era da tribo de Dan, lutando contra aqueles inimigos mais próximos, que eram os filisteus que estavam na costa. Já quando você vai ler a história de Jefitá, você vai ver que ele está lutando contra inimigos que estão próximos ao Mar da Galileia, aonde a sua tribo estava. Da mesma forma Gideão, da mesma forma Débora, a luta deles são contra inimigos do norte, porque eles estavam nas tribos próximas do Mar da Galileia. Assim nós vamos ver que Samuel vai ser, na verdade, o primeiro líder dos chamados juízes, e ele é o último deles, que vai reunir uma liderança nacional, que vai exercer uma liderança sobre toda a nação. Então, em função de tudo isso, a questão espiritual não era boa. Cada um tinha seu próprio pensamento. Além disso, nós temos uma situação em Siló, que é onde está funcionando o templo de Deus, o local de culto, e isso traz uma série de problemas também, porque o sacerdote Eli já era bem idoso e os seus dois filhos, que também eram sacerdotes, estavam vivendo uma vida espiritual muito ruim, a ponto do livro de Samuel dizer que eles eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Então nós vamos perceber que o livro de Samuel vai nos introduzir uma situação espiritual bem complicada
e que nesse momento Deus precisava de um homem que fosse um líder e que fosse íntegro e que fosse temente a Deus, e tudo isso era necessário. Por quê? Porque iria se estabelecer mais avante um reinado que Deus tinha o modelo de um rei que precisava de referências para saber como liderar esse povo. Dessa maneira, nós vamos ver que a introdução do livro de Samuel vai nos mostrar a necessidade de um líder nacional. Vai nos mostrar que é preciso um rei para comandar aquele povo e ter essa liderança, e mostrar que, de fato, as profecias referentes ao reinado de Israel e à casa de Davi vão ser estabelecidas aqui no primeiro livro de Samuel, e elas vão se cumprir mais avante. Além disso, tudo que vai ser estabelecido como princípios para o reinado de Davi, como sendo alguém que consultava ao Senhor e que andava com integridade no seu coração, também vão ser estabelecidos aqui. Quando nós olhamos, portanto, para o livro de Samuel, nós vamos ver que dentro dessa crise espiritual, Deus está preparando uma liderança para surgir e para tratar de todas essas questões. Isso é importante nós percebermos, que Deus nunca perdeu o controle da história, que a história acontece dentro daquilo que é a supervisão de Deus. Ele permite os maus, mas ele levanta os bons, ele estabelece princípios. Deus, ele tem o cuidado de não apenas observar, mas de comandar a história. Os livros de Samuel são livros históricos. Eles estão inseridos dentro daquilo que é o contexto dos livros históricos de Israel. Eles iniciam aí a construção de uma história que vai desde a saída do Egito e a conquista de Canaã no período dos Juízes, até o cativeiro da Babilônia, que vai se encerrar com a narrativa de Crônicas. Essa história continuada vai ser vista no livro de Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. E aí nós vamos ver que Deus tem o controle da história e ele está no centro de todo esse acontecimento histórico. O próprio rei de Israel é algo que Deus já havia dito a Moisés, que quando o povo se estabelecesse na terra e pedisse um rei, Deus já havia deixado com Moisés as orientações de como deveria ser esse rei e como ele deveria ter a lei como o seu livro base para o seu governo. Além disso, nós vamos perceber que Deus permitiu que os inimigos de Israel lutassem contra eles durante o período dos juízes, para estabelecer uma necessidade de sempre voltar-se para Deus. Porque há um ciclo vicioso que acontece aí no período dos juízes. O povo busca o Senhor e depois abandona os caminhos do Senhor, voltando-se para a idolatria ou para outros caminhos. E aí o que acontece é que Deus levanta um inimigo que vai dominar sobre esse povo. E quando o povo é dominado e geme, aí eles voltam-se para Deus, clamam ao Senhor, e Deus levanta um juiz, um líder, um libertador, para trazer o povo de volta ao Senhor e conquistando novamente o espaço que foi perdido, conquistado pelos inimigos. Depois que esse juiz se estabelece na terra, a coisa anda bem por alguns anos, até que novamente, após a morte do juiz, o povo novamente abandona os caminhos do Senhor, Deus permite que outro inimigo domine sobre eles, outro juiz é levantado, traz o povo de volta para a busca a Deus e mais uma vez a paz é estabelecida na terra. Esse ciclo vicioso vai se estabelecer até o período de Samuel, que vai ser o homem que vai comandar essa transição entre o período dos juízes e o período dos reis. Além disso, Samuel vai também estabelecer sobre o povo de Israel um líder que não é alguém que apenas tem uma liderança no ponto de vista administrativo, mas sim espiritual também.
Samuel vai ser um profeta, vai ser juiz, vai ser sacerdote, e ele reúne toda essa liderança, não só administrativa, mas também espiritual, sobre o povo de Israel, para estabelecer sobre eles a necessidade de consultar ao Senhor, como em muitos episódios que nós vamos ver, por exemplo, quando a rocha em Ebenezer é estabelecida, os filisteus lutam contra o povo de Israel e Samuel consulta ao Senhor para saber como deveriam lidar com aquela situação e Deus dá a vitória ao seu povo. Esse é o modelo estabelecido que o próprio Samuel vai ensinar a Saul, depois a Davi, como eles devem caminhar dentro daquilo que é a liderança de Deus, a fim de que quando reis, eles saibam andar em uma monarquia que era governada por Deus. Na verdade, uma teocracia que vai ter o comando de Deus sobre todas essas questões. Nós vamos estudar então esses livros de Samuel, percebendo que tanto nós vamos aprender a narrativa da história, como vamos extrair lições preciosas para a nossa vida. Nesses livros nós vamos ter basicamente 3 grandes personagens que vão aqui se levantar. Primeiro, o próprio Samuel, que vai suceder Eli, depois Saul, primeiro rei, que foi ungido por Samuel, e depois Davi, o segundo rei, que foi ungido por Samuel também, e aí nós percebemos já o início de um padrão completamente diferente. A liderança espiritual é estabelecida por Deus por intermédio do sacerdote, que unge o rei e escolhe aquele a quem Deus ordenou. Vai acontecer com Saul, depois com Davi, e esse é um padrão aqui estabelecido. Então eu quero convidar você a estudarmos esses primeiro e segundo livro de Samuel, que com certeza será uma bênção, não apenas para conhecermos mais da história de Israel, mas para percebermos o Deus de Israel que comanda todas essas coisas e está no controle de tudo. Eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito, que você marque o sininho para receber as notificações. Toda semana um vídeo novo é postado e que você curta o vídeo, compartilhe, convide outras pessoas para assistir, nos ajude a divulgar a palavra de Deus e vamos iniciar esse trimestre com todo bom aprendizado que Ele nos dará. Deus abençoe, até a próxima lição.